seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída, com o povo e para o povo, e em fraternidade vamos propagar a copiosa redenção. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de março, que todo o mundo seja consagrado ao coração imaculado de Maria, que todos os entes humanos tenham um coração semelhante ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os entes humanos sejam consagrados ao Sagrado Coração de Jesus, que todos vivam em paz uns com os outros e estejam com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas perguntas. Na primeira parte, os discípulos de João interrogando ao nosso Senhor Jesus Cristo sobre a lógica do jejum. Que os discípulos que perguntaram que nós e os fariseus praticamos jejuns. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e os discípulos do Senhor não jejuavam. É a lógica do jejum. E o Senhor responde argumentando, falando de uma festa de casamento. Os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles, em uma festa de casamento. Quem vai à festa de casamento está participando conosco da festa. Pode ficar de jejum, ficar de luto? Não, tem que estar em fraternidade, vivendo a fraternidade com o noivo. E o Senhor argumenta que dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, do meio dos convidados, e eles jejuarão. Depois que o noivo for tirado do meio dos convidados, eles jejuarão. A pedagogia fundamental do Evangelho é o jejum. É o jejum. Jejuar por palavras. O tempo da quaresma, tempo de jejum e abstinência de carne. A lógica é jejuar por palavras, porque o que entra na boca do ser humano não deixa o ser humano impuro, mas o que sai da boca do ser humano é que deixa impuro. É as más intenções,
a maldade, a calúnia ao próximo, é o que deixa o ser humano impuro. E a lógica principal é fazer o jejum por palavras. Será que nós estamos fazendo jejum por palavras? Como está a nossa convivência social? Como está a nossa fraternidade na comunidade em que vivemos, seja na comunidade de trabalho, na comunidade acadêmica, na comunidade religiosa? Como está a nossa convivência social? Temos que fazer uma análise no nosso interior e analisar como estamos vivendo, que é tempo de penitência, tempo de conversão. E o Senhor, respondendo, falando, que dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Quem é esse noivo que o nosso Senhor Jesus Cristo fala? E por que ele fala que dias virão em que o noivo será tirado do meio deles? Jesus fala que será tirado do meio deles. Jesus está argumentando, falando na lógica de quando ele sair desse mundo. Todos jejuarão. Quem é o noivo? O noivo é Jesus, que está no meio do povo. E por que ele fala que o noivo será tirado do meio deles? Porque ele vai sair desse mundo. Está argumentando na lógica de sua paixão, que será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. É a lógica da Semana Santa, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele argumenta que o noivo será tirado do meio dos convidados. Jesus nos orienta no Evangelho de hoje, nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de março, sexta-feira depois das cinzas. Jesus nos argumenta para todos nós saber jejuar por palavras, viver mais em silêncio, como comenta nosso glorioso patriarca São Bento em sua regra em um capítulo do silêncio. Viver o recolhimento se recolher em Cristo. Será que nós estamos se recolhendo em Cristo? Estamos jejuando como Ele nos pede? Estamos no meio dEle? Estamos vivendo em fraternidade com as pessoas? Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo.
Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.